Olá pessoal, saudações! Hoje vou falar um pouco sobre uma das armas do Tai Chi. São algumas reflexões e dicas da minha vivência com a Tai Chi Chuan, ou seja, Tai Chi espada. Aquela utilizada na terra do tigre e do dragão. Eu sou o Lev Slitz e sejam todos bem-vindos. Olá novamente, estou aqui no meu pequeno quarto do Tai Chi, o meu Wu Chuan, Centro de Treinamento Pessoal. Eu comecei a história com a espada, a Tian, há muito tempo atrás. E seguindo a ordem estabelecida do tempo por Cronos, então eu vou apresentar para vocês desde o início. O interesse, na verdade, surgiu na época da adolescência, quando eu assisti o filme Conan, o Bárbaro. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, né? Isso foi lá nos anos 1980. E no filme tinha uma passagem que ele fazia um treinamento, ele estava sozinho, treinando com a espada, fazendo aquela pauta corporal, né? Aquela coreografia interessante para um adolescente. Eu comprei o vídeo VHS e no meu videocassete colocava lá e fiquei treinando na sala aqueles movimentos de espada. Foi ali que foi o início assim, do meu interesse, mas nada que eu fosse me aprofundar, né? Entretanto, especificamente sobre o Tai Chi espada, né, o Tai Chi Chuan, eu comecei em 2005, aprendendo a forma da linhagem taoísta da Montanha Dourada, ensinada pelo mestre Liu Pailin, ao meu professor na época, o professor Onofre Nunes. É uma forma que contém 54 movimentos. Eu tive a aula, né, os ensinamentos com o professor Onofre, né, quem eu admiro muito, uma pessoa muito bacana. Ele ensina o estilo Pailin de Tai Chi aqui em Curitiba. Tá? Um grande abraço, a minha homenagem fica para ele aí desde sempre. Tá? E foi assim, com a infinita gentileza dele, que me orientou nos movimentos. E se você tiver a oportunidade, procure na internet de ver essa belíssima forma. A forma da linhagem taoísta da Montanha Dourada, transmitida pelo mestre Liu Pailin. Tá? Professor Onofre, em poucas palavras, o que é o Tai Chi espada, né? E no que ela ajuda? O Tai Chi espada é uma prática corporal chinesa que ajuda a melhorar a concentração, a percepção corporal e também a circulação do Qi pelo corpo. Muito obrigado, professor Onofre, pela sua participação aqui com a gente. Aí vale uma passagem. Naquela época, bem no início de aprender Tai Chi espada, eu não tinha uma espada com lâmina fixa. E, na verdade, eu não tinha espada alguma, né? E para me motivar, eu comecei primeiro, para compreender, me familiarizar com os movimentos, eu comecei com essa espada aqui, uma espada retrátil. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre a espada retrátil. E à medida que eu ia treinando e aprendendo, como eu disse, familiarizando com os movimentos da espada, aí eu estabeleci como meta que eu só compraria uma espada com lâmina fixa, não retrátil, quando tivesse aprendido a forma completa. Tá? Isso foi uma forma que eu encontrei de motivar a minha prática, né? Porque quanto mais eu praticava, mais prazeroso se tornava e ao mesmo tempo era como se fosse assim em busca de um reconhecimento, um troféu
que quando eu terminasse os movimentos, claro, de uma forma básica, essencial, mas desde que conseguisse completar o encadeamento sozinho, aí eu fui lá e comprei uma lâmina fixa, o qual eu vou falar também um pouquinho mais ali na frente. E continuando sobre minha trajetória, depois eu tomei contato com a espada da forma Yang, com 32 movimentos. E isso foi com o professor Dr. Carlos Assis, aqui em Curitiba. Ele até me deu uma cópia de um livro com os movimentos, Tai Chi Chuan. Já vou mostrar a capa para vocês, né? Que foi publicado em Pequim, uma edição de 1987. Muito bacana. Veja aí a capa. Eu tive a oportunidade de ver o professor Carlos Assis numa apresentação na primeira comemoração que nós organizamos aqui em Curitiba do Dia Mundial do Tai Chi. Isso foi no ano 2005 na Praça Afonso Botelho, popularmente conhecida como Praça do Atlético, aqui em Curitiba. Foi muito legal. Vejam aí uma foto daquela ocasião e também aproveito e vou perguntar para o professor Carlos. Professor Carlos, sobre o aprendizado do Tai Chi Espada, o que você poderia nos falar? Assim, em poucas palavras. O aprendizado de uma arma é um aspecto muito importante para a evolução do conhecimento na prática do Tai Chi. E a espada, principalmente, mais do que uma arma, é um ícone de identidade cultural. Aprender a manejar a espada incrementa muito o equilíbrio, a autoconsciência, a consciência corporal e a circulação do Qi. Muito obrigado, professor Carlos Assis, pela sua gentileza em fazer parte desse vídeo. Bem, foi assim o meu contato com o Tai Chi Espada, né, com o professor Onofre e o professor Carlos. Foram dois estilos bem interessantes. Até que em 2009 comecei a aprender com o shifu irlandês Niall Floyn a forma do Tai Chi Espada da família Shen. Isso aconteceu em sua residência na Irlanda, na cidade de Galway. Essa forma, o encadeamento, tem 49 movimentos. É a forma que pratico até hoje. Não foi possível gravar uma fala do Shifu Niall, mas ele enviou um texto que apresento a seguir. Optei em deixar no idioma original, em inglês. Essa foi a minha homenagem, contando um pouquinho da minha trajetória na prática com a espada no Tai Chi e aproveitando para agradecer e reverenciar esses três grandes professores, mestres, né, que tiveram uma significativa importância e influência no meu aprendizado. Tá? A eles, a todos eles, o meu muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Essa foi a minha trajetória com a prática do Tai Chi Espada. Nada assim tão glamouroso ou profundo. Nunca participei de campeonatos. Estive presencialmente em alguns deles. É muito bonito ver o pessoal praticando espada, desde os mais jovens, né, os adolescentes, e daí para os adultos jovens, os adultos já não tão jovens, e depois o pessoal da minha geração. É muito bonito ver. Aconselho, se puder ir visitar um campeonato, prestigiar com a sua presença e assistir, vale a pena, tá? Vale mesmo a pena e a gente sempre aprende mais e também conhece e faz muitas amizades. No que tange a teoria, além de muita pesquisa na internet, conversas com os mestres, eu fui tradutor do inglês para o português
de uma obra intitulada Os Fundamentos da Espada no estilo Shen de Tai Chi Chuan, que é o sistema. Tá? Então a gente conhece um pouquinho aí, e dentro disso, desse universo, eu vou compartilhar com vocês o que eu sei. Apresento, senhoras e senhores, a espada do Tai Chi. Apresentando a espada, né? E agora mostro para vocês uma das espadas que eu uso de Tai Chi. A espada de Tai Chi, ou a Tien, ela é reta, longa, ela possui 2 gumes, ou seja, ela corta dos 2 lados da lâmina. Tá? E ela tem também a sua ponta com seus 2 lados inclinados, bem afiados. Tá? A espada ela é dividida em 4 seções, que a gente vai ver a seguir. A primeira seção da espada é composta pelo pomo. Tá? O pomo que vocês podem observar aqui. Também chamado de borla. Tian Tsun. Tsun é um termo muito antigo chinês para o formato de diamante. O pomo é a parte da espada que também pode ser usada para golpear. A empunhadura, Tian Pa, na espada, as superfícies superior e inferior da empunhadura, elas são planas e os lados são ligeiramente, tá, arredondados, como a gente pode perceber aqui. Tá? A mão deve sempre segurar a parte plana da empunhadura e não deixar rolar na palma da mão. Ok? Pingente. Pingente. Tá aqui. Opa! Erguendo para mostrar para vocês, ou melhor, se eu me afastar, né? Então, o pingente, chamado de Tian Shu, né? É muito mais do que um adorno, tá? Esse pingente aqui. Tá? Ele, muito mais do que para embelezar a espada, né? Ele também auxilia no equilíbrio da mesma. Tá? Quando a gente vai ver se a espada tem um bom equilíbrio. Tá? Ela também serve para distrair o olho de algum oponente, adversário, né? Que se você eventualmente for atacado por alguém com uma espada, né? Então ele serve, o pingente, para distrair, tá? Para que o adversário não veja de qual direção a lâmina, né, que está chegando. Né? Ou ainda, o pingente pode ser utilizado para chicotear o oponente, né? A maneira que ele pode bater também, agredir, né, o adversário. Tá? O pingente poderia ser confeccionado de uma crina de cavalo, tá? Ou da crina. Também pode ser de fios coloridos, verdes ou amarelos. Tá? A cor vermelha é associada ao treino marcial, né? Ao combate em si. E o amarelo se refere mais ao treino como um viés, né, simbolicamente falando, filosófico. Tá? Não é uma obrigatoriedade, é apenas o que os nossos estudos, o que chegou até nós. Tá? E tem outro aspecto que escutei uma vez, que o pingente duplo representa o Yang, como esse aqui. E tem o pingente que ele é único só, ele é só um, que ele representaria o Yin. Tá? O masculino, o feminino, o homem e a mulher. Falando sobre o comprimento total da lâmina, ela está dividida em 3 partes que englobam as segundas, terceiras e quartas seções da espada. Tá? Mas antes da gente mencionar sobre as seções da espada, eu também quero incluir uma fala sobre o guarda-mão. O guarda-mão que vem aqui. Lembrando, olha, um pingente que é conectado ao pomo, a empunhadura e aqui o guarda-mão. Tá?
Guarda-mão já diz, né? É um protetor de mão. Tian Hu Shou, né? Que protege a mão quando, num combate real, a arma do adversário está em contato com a sua lâmina, sua espada, e pode deslizar. E o seu protetor de mão guarda a sua mão, tá? Então, por isso que tem. É bom só reforçar, até como eu vi numa outra palestra sobre a espada, que é legal, do professor Renato Frade, que alguns equivocadamente colocam a mão aqui na guarda, tá? Na proteção. Ok? Não é. É na empunhadura. O nome já diz isso, para empunhar a espada. Ok? Então, acredito que, deixa eu ver aqui, eu anotei uns tópicos, né, para seguir. Então, sobre a lâmina em si, né, que ela é dividida em 3 partes. A parte de trás da lâmina é chamada também por alguns de proximal, tá? É a segunda seção. Ela seria mais grossa e cega, né, porque justamente ela é utilizada para bloquear, né, desviar, tá? Então, ela pode ser ou empurrar também, né? Então, essa parte de trás, proximal, é justamente a parte da lâmina mais próxima ao guarda-mão. Naturalmente, a gente segue, vai para a parte do meio da lâmina, medial, né? E é a terceira seção de toda a espada. Só reforçando para a gente não se confundir, são tantos números, né? Eu me confundo com números, eu sou de humanas, brincando, né? Então, essa primeira parte aqui, essa primeira, justamente, é o que envolve, que a gente viu da empunhadura. Essa primeira aqui da lâmina, né, que é a segunda seção, é a parte de trás. A parte do meio, tá? Essa aqui é mais espessa, ela é menos afiada que a parte frontal, tá? Que a gente vai ver a seguir. Essa seção aqui, ela é usada para, assim, fatiar, algo que exige energia, né? Cortar, conduzir e afastar. Então, olha que eu acho muito bonita a espada, né? E ela tem esse valor, assim, das partes dela, né? Justamente dessa primeira, da lâmina, da segunda e a parte da frente, né? Que alguns chamam de distal, por estar distante justamente do guarda-mão ou da empunhadura, tá? Esse aqui, vou aproximar de novo, então, aqui fazendo um pequeno tour com a espada, tá? Na parte superior da lâmina, tá? Ela é a quarta seção. Ela é mais fina, mas é muito afiada. Essa seção nunca é usada para bloquear, né, como a gente viu das outras partes da lâmina, mas sim para atacar, né? Então, o fim da ponta da espada e os seus 2 lados inclinados, tá? Geralmente a gente não toca na lâmina, tá? Tô tocando aqui por questões para explicar para vocês, compartilhar, tá bom? Gente, vou falar agora de algumas dicas, tá? Para quem pratica espada. Na verdade, para quem já pratica já deve conhecer, né? Mas para quem vai praticar, tá? Uma delas é no transporte da espada, tá? Você pode pedir para a sua avó, para algum conhecido, né? Eu falei avó porque eu pedi para minha, né? Fazer justamente uma capa que eu pudesse levar, né? A bainha com a espada. Mas também tem prontas que você pode comprar. Elas são ótimas, eu vou me afastar aqui, ó. Então elas é bem bacana porque elas têm divisórias, para quem não conhece, que pode ser a espada, o sabre, mais de uma espada, né? Então, também ela tem bolsos em que você pode levar, por exemplo, né, o seu leve. Opa, do outro lado é mais bonito, esse lado é mais bonito. Então, fica aí a dica. Hoje é super fácil de encontrar pela internet, né? Então, para você transportar a sua espada, o seu sabre, né, o facão chinês, ou também outras armas, como leque, tá? Fica aí a dica. Ou você pode simplesmente fazer, né? Não é tão difícil assim. No começo eu não conhecia, pedi lá para minha avó fazer, ela fez com zíper, um bonitinho, e transportava. Essa aqui já tem, né, os desenhos, é bem bacana. Outra dica que eu queria dar é sobre
Não sei se vocês lembram, no começo do vídeo eu mencionei que eu comecei aprendendo Tai Chi espada com uma espada retrátil. E agora eu vou falar das dicas da espada retrátil. Por quê? São várias vantagens da espada retrátil, né? Ela simula a espada única, com a lâmina fixa, tá? A reta, tá? Ela vem com um pingente também, tá aqui. Tá? Então ela é bem simples, bem barata, então uma das suas vantagens. Ela tem a facilidade do manuseio dentro de casa, em espaços pequenos, fechados, né? Evita quebrar aí objetos frágeis como os vasos, né, os cristais, arranhar a televisão ou a tela do computador. Então, e você simula já conhecendo o que a gente apresentou antes, né? Do pingente, da bola, do pomo, né? Da empunhadura, guarda-mão. Quer dizer, você já vai se habituando, né? Com esse formato da empunhadura que a gente explicou. Então, ela é boa nesse sentido. Você pode fazer um movimento, né? Aqui dentro, olha, no espaço, na frente do computador, já começa o seu corpo a interiorizar, a se familiarizar. Então, ela é leve. Outra praticidade dela é fácil de transportar, né? Você pode colocar dentro de uma bolsa, uma mochilinha, deixar no porta-luvas do carro. O professor Onofre, ele me comentou isso, que ele deixava uma sempre no porta-luvas do carro. Porque às vezes você está num parque, está em algum lugar e você pode utilizar, né? Então, além do que, ela é muito mais barata que uma lâmina fixa. E para mim, em particular, tá? Ela serviu como motivação porque eu aprendi quando só adquiri a outra, a espada Tien, mesmo quando eu tinha aprendido a forma completa, tá? Ela não representa perigo por não ser afiada, né? Esse é um dos outros elementos. É uma das minhas colegas, minha amiga, né, no espada, então ela passou assim a lâmina, só fez um pequeno arranhão, assim, que sem nada, sem nenhuma consequência maior, mas foi muito... como é que a gente pode falar assim? É um aprendizado, né? Daí a gente sempre comenta, então, geralmente com alunos iniciantes ou quem não conhece e tal, não utilizar com a lâmina, né, da espada com a lâmina fixa, né? Que ela pode, apesar de não estar afiada, mas ela pode, num movimento, acabar assim machucando, tá? Então, voltando aqui a espada retrátil, uma dica que eu vou dar que eu aprendi do chinês quando eu comprei minha retrátil, a primeira. Ele falou assim, olha, você tem que desenvolver a paciência, né? Como é que é, por exemplo, para ter vida longa, né, e próspera com a espada? Uma das dicas que ele deu, e eu sempre utilizei e passei para alguns alunos, e o aluno que não fez isso, a gente vê as consequências. Como a espada retrátil ela é leve, tá? Por ser retrátil, os seus gomos aqui eles são vazios, para caber um pedaço da espada, né, menor. Então ele me ensinou o seguinte, vamos lá, tendo um pouquinho de paciência, ele falou assim, você abre, né, a lâmina, vai puxando, sem forçar muito, e depois gomo por gomo você dá aquela apertada, só para ela não ficar escorregadia, né? Bem sutil. Pronto, fez, aí você consegue utilizar a espada, né, os movimentos da espada, sem os gomos interromperem. E o processo inverso também. Lembre-se da paciência, né? Ele falou bem isso aqui, que é o mais importante. Aí você vai e afrouxa gomo por gomo, antes de fechar a espada. Ó. Afrouxei, 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 e aí, gentilmente, eu fecho a espada. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque é comum da pessoa chegar, né, querer abrir a espada, ela vai com violência ou com muita força, ou né, vai com muito tino, muita aquela energia e já viu o gomo voar, tá? Por não ter feito esse procedimento. E também outro equívoco é fechar a espada assim, pega com a mão e bate com força e aí ela vai danificando a vida longa dela, quer dizer, a vida não será muito longa e a sua prática também não será muito próspera. Tá bom? Então essa foi a dica que eu queria dar. Tem mais uma que é importante aqui pela prática, tá? Essa aqui foi a primeira, né? A minha habilidade Excalibur, né? Justamente integrando culturas aqui. Então, uma outra dica que eu queria dar é a seguinte, quem for praticar dentro de casa, usar um sistema de tecnologia altamente avançada, que é colocar uma fita crepe, tá?
passando de um lado ao outro aqui. Uma pequena fita crepe, um durex, tá? E depois põe a tampinha, né? Por quê? Porque eu tava lá praticando, né? E aí quando eu fui fazer um movimento mais forte, tá? Então essa é uma dica simples, porque daí ela segura a lâmina, não deixa a lâmina cair, tá? É uma dica que eu acho valiosa e eu sempre passo isso aos meus alunos. Ela não é, tá? Como vimos, ela é legal, ela é prática, é barata, mas ela não é a espada. Ela simula a espada. E também naquelas situações, como eu disse, eu carrego a espada, às vezes eu não tenho, não dá para levar. Igual o filme lá do Highlander, quem assistiu, né, do MacLeod, que ele andava por todo, né, ia tomar café e a espada nas costas, ninguém via, né, ou dentro do casaco e tal. Então, a retrátil te possibilita você praticar, né, com um objeto que simula a espada. E aí você, aprendendo os pontos de energia da lâmina da espada, você pelo menos já vai se vinculando, se doutrinando, se familiarizando, tá bom? E dicas da espada da lâmina reta, ou da lâmina fixa, melhor dizendo, né? Ela tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio ideal, isso, ou seja, uma espada de boa linha, né? Para uma boa prática mesmo, ela tem que ter esse centro de equilíbrio. E para encontrar esse centro de equilíbrio, é você colocar o seu dedo indicador na lâmina, né? Equilibrando a lâmina. O equilíbrio ideal é se ele estiver próximo da guarda de mão, né? Lembrando, a guarda de mão aqui, tá? E aí você coloca o seu dedo indicador aqui e aí você vai perceber se ela tem equilíbrio ou se ela tá. Tem que ver o tamanho do pingente também, tá? Existe aquela história, né? Se você colocar um pingente muito pesado, ela vai ter a tendência, mas é uma maneira de você ver se a sua espada tem um bom equilíbrio ou não, tá? A espada reta com a lâmina fixa é um veículo por onde transmite a energia de quem a manuseia. Aqui, lembra que eu falei lá atrás que geralmente a gente não toca na lâmina? Por outro lado também, existe pelo fato de você se integrar, de você canalizar a sua energia através da espada, também assim fica uma dica de, na medida do possível, né, do seu ambiente, da maneira da sua cultura e da onde você está envolvido, a espada é só sua, né? Então você não compartilharia. Claro que a gente faz isso dependendo da situação, vai ensinar. Daí você tem espadas específicas. Então você tem a sua Excalibur, que é só porque ela tá ali com a sua energia impregnada com o seu trabalho e da sua maneira de agir. E ao mesmo tempo você tem, se você pode ter, né, uma outra espada que daí você pode emprestar e tal. Mas não é uma obrigatoriedade, tá, gente? Também, assim, não é só uma maneira para quem gosta de seguir, assim, certas direcionamentos, né? Tá? Mas tá aí, tá feita a dica. E lembrando de sempre, no manuseio da espada, ter o I, a concentração, tá? Reproduzir em harmonia e em sincronia com a ação, promovendo assim um canal limpo para a veiculação da energia, tá bom? Então, antes de passar para o próximo item, que é falar sobre assim os pontos de energia da Tien, eu queria ainda complementar uma dica. Por exemplo, um dos meus alunos, ele fez um pôster, que eu vou mostrar logo a seguir, em que foi fixado na parede com os nomes dos princípios da espada, né? No Tai Chi espada estilo Shen, são 13. E aí ele foi colocando com umas palavras-chave que eu fui falando para ele na hora da prática. Então serve como uma colinha, ou melhor, uma colona, né? Porque é grande. Aí ele fixou, fez um trabalho de arte bonitinho ali. Isso é legal fazer isso quando você começa a empreender a sua energia em prol desse objetivo. Então eu vou passar a fotinho lá a seguir daqui a pouquinho e aí vocês podem ver o que ele fez. Ficou bem bonito, eu fixei agora, fixei num canto, numa janela e tá lá, tá bem bonitinho, tá? E outra dica também que complementar é que se você não tiver, por exemplo, acessibilidade,
né? Se você não tiver, se não for muito acessível para você adquirir uma espada retrátil, você pode fazer uma com qualquer objeto menor. Por exemplo, eu tinha uma espada de madeira, várias, que quando são alunos iniciantes, né, como eu mencionei antes, por justamente evitar o problema de cortes, ou a pessoa que não está familiarizada com a tiena, ela pode machucar o seu colega, então eu tenho várias. Uma delas acabou se quebrando por causa da madeira, tinha um nó aqui, e só de pegar ela quebrou, aproveitei e fiz uma mini espada. Isso, daí eu recomendo também, então, que também é prática. Ela não é retrátil, mas ela também pode ser feita indoors, né? Quer dizer, ela pode ser feita, né, dentro de casa, num ambiente fechado, pequeno, contendo aqueles mesmos itens, né? Só que aqui ela tá sem, lá no pomo, ela tá sem o pingente, tá? Mas até parece mais um sabre. E assim, gente, dicas. Eu, a persistência e a dedicação, ela tem que vir juntas. E isso é muito melhor se você adquire, se você consegue encontrar o canal de prazer na execução do movimento, através do próprio movimento. Eu sou a favor de que faça, né, da maneira que você puder fazer. Tá? Vamos falar então sobre os pontos de energia da espada. Muito brevemente, mas é interessante também. Os pontos de energia da espada. Bem, não vou mostrar aqui com a espada. Isso aqui não é uma aula, né, de Tai Chi espada. Tá? São reflexões e dicas, como eu disse lá na apresentação. Tá? O que eu vou mencionar até é um exercício para aqueles que gostam, né? Ah, eu gostei da ideia. Você vai lá, olha só, na parte em que eu falei das seções da espada, anota, vê bonitinho, estuda e aí acha a conexão com o que eu vou falar agora. Então, criando um dinamismo para aqueles que se interessam, né? Então, a espada, ela tem partes, ou seja, né, de pontos de energia que devem conscientemente ser utilizadas, né, com o foco, com o I, com a atenção concentrada, né? Então, na segunda seção da espada, né, a gente tem o que a gente chama de segurar, né, tuo, né, ou tuei, empurrar. Na terceira seção, tiar, que é defender, repelir, tie, interceptar, can, que é talhar. Então, olha aí, fica a dica. Vai lá, aprende quais são as seções e aqui eu já estou falando dos nomes do que serve, nos pontos de energia. Lá eu já tinha dado uma pequena prévia, né? Na terceira e quarta sessão nós temos o liao, corte superior, né? O mo, que é fatiar, que nós temos dentro do Shei Fei She, que é o nome justamente voar na diagonal, né? Mo. Tem o Sao, que é varrer, que também está dentro que está no movimento revolvendo a grama em busca de serpentes. A quarta seção da espada tem o Pi, que é dividir. Então, e também aí tem aquilo que envolve a segunda, como eu disse, a terceira e quarta seção. Tem uma que envolve a segunda, a terceira e a quarta sessões, que pode ser usado para as técnicas do Hua, que é fazer o arado, para quem conhece o estilo Shen de Tai Chi, né, neutralizar, e também eu traduzi-lo literalmente como transformar, Hua. E Qua serve para deter. Tá? Então, nós temos vários princípios, 13 com a adição de mais alguns que se mesclam, que são bem bacanas. E também um ponto de energia dos lados inclinados, que é o esquerdo e direito, que fazem lá parte, que estão juntas com a ponta da lâmina, né, a ponta da espada, tem o princípio da Tien. Tien é apontar com a espada, né? Alguns chamam de pinçar, eu prefiro apontar, tá? Mas aí no movimento que a andorinha bica a lama, a andorinha bica a terra. Então ela vai, também ali está a Tien, tá? O que é mais para falar assim de dicas? Ah, sim,
há várias maneiras de segurar a empunhadura da espada, né? Cada maneira aí condiz com o objetivo da execução, né? Se é para empurrar, né? Se é para cortar, se é para fatiar, tá? Para perfurar. Então, esses são os movimentos. Tem lá, como eu disse, no YouTube tem muitos vídeos dos mestres fazendo Tai Chi espada e você pode acabar já identificando isso que eu estou falando aqui naqueles movimentos, né? E a mão vazia, sem a espada? Pois é. Então, a gente fica com 2 dedos juntos, tá? O dedo do meio, o médio, e o indicador. Então, enquanto o polegar e o dedo, né, aqui, anular, perdoem, tá? E também o mindinho ficam aqui dobrados, né? Eles ficam, tá? Então, o que que acontece? A mão vazia, além de ter a função de equilibrar a nossa massa corporal enquanto executa os movimentos com a espada, eu vou usar, olha como é útil uma espada pequena, tá? Então, ela vai, além de ter esse objetivo, né, de, como eu disse, de equilibrar a massa corporal enquanto a gente executa esses movimentos, serve também, tá, para pressionar, né, de maneira forte e explosiva, como um raio, pontos chaves do adversário para provocar, quando pressionados, tá, dor intensa, desequilibrar as emoções, né, gerar estresse, ansiedade. Isso é claro, né, diante de uma ação, de um cenário hipotético de combate, mas para a gente entender. Então, enquanto a gente está manuseando a espada, né, a outra fica com os 2 dedos, tá, justamente como eu falei, tá? O equilíbrio e também nos pontos. Assim, só para ilustrar, mas não tem nada a ver com a Tien, para quem assistiu Kill Bill 2, quando ele, né, fazia aqueles pontos de pressão lá com os objetivos do filme. Tá? É só uma mera ilustração, tá bom? Falando um pouquinho sobre figuras históricas e míticas, aqui sendo mais específico ao estilo Chen de Tai Chi espada, tá? Nos nomes de alguns movimentos citam essas figuras, né? Porque elas formam a natureza de como descrevemos algumas posturas do Tai Chi. Tá? Alguns nomes, assim, eu vou citar alguns só para familiarizar. Chong Kuei, que é uma divindade da mitologia chinesa, tradicionalmente considerado como um conquistador de fantasmas, né, e seres malignos, dominador. Então ele costuma ser chamado de exterminador de demônios. Chong Kuei. Também tem, ele é mencionado na postura número 23, tá? Chong Kuei Chang Tian, quer dizer, o exterminador de demônios Chong Kuei empunha a espada. Hua, tá? Tem também o Necha. Necha é uma divindade protetora também, chinesa, né? Seu nome taoísta oficial é Marechal do Altar Central. Tá? Ele também recebeu o título de terceiro príncipe do Lotus, ou de Lotus, depois que ele se tornou uma divindade. Ele é mencionado na postura número 45, chamada Necha Tan Hai. Me perdoem as pronúncias, tá, em chinês, eu não falo chinês, tento assim, né, dar uma lapidada aí. Então, o protetor significa o protetor, Necha explora o mar, tá? Tem também o Wei Tuo, que é um Bodhisattva Mahayana, considerado como um guardião dedicado a proteger os ensinamentos do budismo, né, nos mosteiros budistas. Então, para saber mais aí, eu mencionei os nomes de alguns movimentos, das posturas, tá? Mas se alguém, eu queria saber os outros nomes, tá? Então, eu tenho uma página ali no Facebook que se chama Tai Chi Curitiba, prof, com ponto, né, Lev Litz. Lá eu coloquei todos os nomes originais em chinês, em pinyin, e o poético, às vezes, que eu utilizo. Às vezes não é exatamente como forma original, para justamente facilitar na prática. Uma curiosidade que eu queria passar para vocês também, eu vi recentemente, tá, do professor Apollone. O professor Apollone, ele é muito legal, ele publicou na rede social, ele tem um conhecimento assim, ele é
ele não sabe, eu acho que ele não sabe ainda, mas ele é uma biblioteca viva, tá? Então ele tem um acervo assim mental, cultural, interno do Tahiti, tá? Que é fantástico. Quem puder, siga lá o professor Apolônio nas redes sociais. Então, ele publicou numa rede social uma informação muito bacana para aqueles que se interessam pela prática da espada. Eu vou ler aqui exatamente o que ele escreveu. A espada reta, em bronze, encontrada na tumba do imperador Qin Shi Huangdi, em Xi'an, tem comprimento total de 6 centímetros, dentro ou até um pouco acima do padrão das espadas retas atuais. O curioso é que, no caso do bronze, esse é um tamanho limite. As espadas até então eram mais curtas e mais largas. E isso acontecia por conta do material, que era mais pesado e menos resistente do que o aço. Na China, espadas de ferro e aço eram conhecidas desde, pelo menos, o final do período da primavera e outono, século V a.C. Mas não eram tão comuns quanto as de bronze, que era muito conhecido e usado desde a dinastia Shang, tá? No século XII a.C. Espadas com o design da lâmina encontrada na tumba de Qin Shi Huangdi inspiraram as espadas dos períodos seguintes, especialmente Han, século II a.C. a século II depois de Cristo, tá? Que a partir de então passaram a ser produzidas em aço, que é mais leve e resistente. Em termos de tamanho, essas espadas não passavam muito de 100 centímetros e por um motivo muito simples. Espadas maiores costumavam enroscar na hora de desembainhar. Tá? O que colocava o espadachim em desvantagem. Isso teria acontecido, por exemplo, com o próprio imperador Huangdi, quando foi atacado em uma das 3 tentativas de assassinato que sofreu. Então, aquela palavra difícil de falar ali para mim, tá? É tirar da bainha. Então, você imagina a situação que ele falou. Então, se ela tem mais de 1 metro, né? Você vai. Então, a dificuldade, né, do manuseio. E aí não se torna prático diante de um combate. Tá? Então, o professor Apolônio ainda complementa em seu texto que quem relata isso é o pesquisador Thomas Chen, do grupo Chinese Military History Group, onde ele e o professor Apolônio extraiu, né, a imagem, né, que eu vou compartilhar a seguir. Tá aí os créditos. Fato é que em relação à lâmina, descontados aspectos como a guarda e o bulbo, ela é bastante semelhante às que utilizamos atualmente no Kung Fu, tá? Então, palavras do professor Apolônio, meus agradecimentos ao professor Apolônio e ao pesquisador Thomas Chen aí. Vamos lá a mais uma curiosidade. Essa aqui também é bem legal. O professor Estevão Ribeiro, ao saber que eu produzia esse vídeo sobre Tahiti Espada, ele me compartilhou algo bacana, né, que eu passo aqui para vocês, que vem a ilustrar melhor o nosso trabalho, tá? A fonte é a revista americana, estadunidense, chamada Revista Tahiti, tá? Edição número 24, página 34. Tá? No texto, Xiao Li, o autor, comenta as tradições da espada, né, e a sua prática. Então eu vou ler aqui exatamente o que diz o trecho. Uma espada de Tahiti consiste na lâmina de 2 gumes e no cabo que inclui o protetor de mão e o pomo. Isso a gente já viu, né, pessoal? Com base na filosofia do Tahiti, as faces da lâmina da espada são decoradas com diferentes ícones para retratar a harmonia entre o Yin e o Yang. Isso eu não tinha mencionado. Continuando o texto. Geralmente, um lado da lâmina tem a gravação com a figura de um dragão, usando o metal amarelo brilhante para representar o Yang, o brilhante, masculino, guerra. O outro lado é decorado com uma figura da fênix, usando bronze vermelho escuro para representar
O yin, o escuro, o feminino, paz. Antes da prática ou competição da espada, é um ritual para obter poder espiritual dos ícones referenciados, em que é dito: eu, o descendente do dragão, não temo o mal. E quando se enfrenta a figura do dragão, depois de puxar a espada, a fala seria: Nirvana da Fênix, nenhuma força pode me machucar. Caso o motivo da Fênix fosse voltado para o praticante, eu recomendo, o autor, que os alunos da minha aula de espada Tai Chi falem essas citações como mantras, quando executam o estilo, para lerem a espada se apoiando numa perna só, para desenvolver a meditação. É bacana esse texto, né? Dentro do contexto do ensinamento dele do Tai Chi espada. Olha aí a capa da revista e o trecho no original compartilhado pelo professor Estevão. Tai Chi Yo, ou seja, amigos do Tai Chi. Então, qual é a utilidade de aprender a espada, né? Então, o que eu posso dizer? Além do que os professores Onofre e Carlos mencionaram anteriormente, claro, de uma maneira muito sucinta, tá? Que tal pensarem que aprender o Tai Chi espada, você movimenta o seu corpo de uma forma dinâmica e energética e diferente daquela que você está acostumado? E que esses movimentos vão te trazer benefícios, né? Vão justamente trazer um bem-estar e melhorar a sua qualidade de vida. Que praticar espada ativa o seu cérebro, né? Que suas sinapses funcionem. Sinapses, o que são sinapses, né? São justamente aquele impulso elétrico que leva uma informação no cérebro, né? Tá? Por onde é transmitido. Então, é coisa boa. Que praticar Tai Chi espada faz um bem danado, né? Como foi dito, por seu corpo, para sua mente, que são indissociáveis, né? Na prática do Tai Chi espada. Sem contar que a prática do Tai Chi espada também tem a beleza da execução, né? A performance, é muito bonito ver isso, né? É isso aí. Vimos que a espada é uma arma altamente sofisticada e encantadora, embora por ser tecnicamente difícil, um pouco difícil de manusear, principalmente no início, geralmente é a primeira arma ensinada no estilo Chan de Tai Chi. O Tai Chi espada, né, ele é muito bom. Procure um professor qualificado, se for o seu interesse, um professor que seja sério, que seja ético, né? E vá ser muito feliz praticando Tai Chi espada. Tá? Vou encerrando então com uma citação. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Paulo Freire. Espero que vocês tenham gostado do que compartilhei aqui. Se alguém quiser manter um contato, me procure lá no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Clubhouse, tá? Como Tai Chi Curitiba ou com o meu nome, Leves Leeds. Tá? Espero que alguém possa ter se beneficiado com essas palavras, com esse compartilhamento. Meus agradecimentos e fiquem bem. Boa prática e boa sorte. Bora lá praticar Tai Chi espada? Em 3, 2, 1. Qin Li. Sai Tian.